Polêmica diplomática: Janja, TikTok e Xi Jinping. Uma análise cronológica. 13 de maio de 2025, o dia em que a diplomacia brasileira virou meme. Em um episódio digno das melhores cenas do The Office, a primeira-dama Janja da Silva decidiu que em uma reunião bilateral de alto nível entre seu marido, o presidente Lula, e o líder chinês Xi Jinping, seria o momento perfeito para uma intervenção não programada sobre TikTok. Sim, você escutou corretamente. Enquanto diplomatas de carreira suavam frio e tentavam manter sorrisos congelados, Janja aproveitou a deixa para transformar décadas de protocolo diplomático em pó. Segundo o relato de testemunhas que pediram anonimato, provavelmente para não serem exilados para alguma embaixada no Círculo Polar Ártico, a primeira-dama interrompeu a fala do presidente Lula para fazer um apelo direto a Xi Jinping sobre a moderação do conteúdo no TikTok. O momento foi descrito por um diplomata veterano como aquela sensação quando seu tio bêbado pega o microfone no casamento. A cena aconteceu no Grande Salão do Povo em Pequim, um local tradicionalmente reservado para discussões sobre comércio bilateral, investimentos e cooperação internacional, não para tutoriais sobre como regular redes sociais. Enquanto Janja falava, assessores brasileiros tentavam discretamente se esconder atrás de vasos de plantas ornamentais, e tradutores chineses consultavam freneticamente seus dicionários, procurando a tradução mandarim para constrangimento diplomático. De 14 a 18 de maio, foi a caça às bruxas. Nos dias seguintes, o Palácio do Planalto transformou-se em um episódio de Game of Thrones tropical. O vazamento da informação sobre o momento TikTok de Janja desencadeou o que fontes internas chamaram de uma caça às bruxas completa. Ministros evitavam atender ligações, assessores deletavam históricos de WhatsApp, e o detector de metais da entrada presidencial foi reprogramado para identificar também traidores potenciais. O ministro suspeito de vazar a informação, cujo nome não foi revelado, mas que fontes indicam a ser aquele que subitamente cancelou todas as reuniões para pescar em Tocantins, teria compartilhado detalhes do episódio com jornalistas. Enquanto isso, no quarto andar do Planalto, funcionários relataram ouvir o som distante de pastas sendo trituradas e currículos sendo atualizados no LinkedIn. Em uma coletiva de imprensa que mais parecia um stand-up comedy involuntário, Lula defendeu a esposa com a frase memorável: "Se o ministro estivesse incomodado, ele deveria ter me procurado e pedido para sair da reunião." Tradução: se você não aguenta o calor da cozinha diplomática da Janja, a porta da rua é serventia da casa. O presidente também tentou minimizar o episódio, afirmando que ele próprio havia perguntado a Xi Jinping sobre o TikTok, como se a plataforma de vídeos curtos fosse uma prioridade na agenda bilateral com a segunda maior economia do mundo. Enquanto isso, em Pequim, diplomatas chineses ainda tentavam explicar para Xi Jinping o que exatamente é um feed e por que a primeira-dama do Brasil estava tão preocupada com ele. 19 de maio de 2025. Janja contra-ataca. Na manhã desta segunda-feira, durante a abertura da Semana Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, um evento que, convenientemente, não tinha absolutamente nada a ver com política externa ou relações Brasil-China, Janja decidiu que era o momento perfeito para sua defesa pública.
Com a sutileza de um elefante em uma loja de cristais, a primeira-dama declarou: "Não há protocolo que me faça calar." Os diplomatas de carreira do Itamaraty, conhecidos por seu apego quase religioso ao protocolo, precisaram ser atendidos por paramédicos após ouvirem essa frase. Janja então relacionou sua intervenção sobre o TikTok à proteção de crianças e adolescentes, numa manobra teórica, retórica, tão impressionante que até mesmo os ginastas olímpicos chineses aplaudiram de pé. "Eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso", afirmou. Como se sua interrupção não programada durante uma reunião bilateral de alto nível fosse equivalente a salvar filhotes de um incêndio. Em entrevista à CNN Brasil, a primeira-dama também puxou a carta do machismo. "Vejo machismo e misoginia de parte de quem presenciou a reunião e repassou de maneira distorcida o que aconteceu. Aparentemente, seguir protocolos diplomáticos estabelecidos há séculos agora é considerado uma forma de opressão patriarcal. Quem diria?" As motivações ocultas. Regulação e controle das redes sociais. Por trás desse episódio digno de uma sitcom política, esconde-se uma trama mais complexa que uma temporada inteira de House of Cards. Enquanto o discurso oficial se veste com a nobre roupagem da proteção de crianças e adolescentes e do combate à desinformação, nos bastidores o que se desenha é um cenário digno de 1984 com filtro do Instagram. O governo brasileiro, com apoio de setores do judiciário e alguns parlamentares, aqueles mesmos que não conseguem explicar como funcionam seus próprios smartphones, buscam implementar mecanismos cada vez mais amplos de controle sobre as redes sociais. É como se estivessem tentando colocar a pasta de dente de volta no tubo, só que o tubo é a internet inteira. Plataformas como Facebook, Twitter, que agora é o X, YouTube e Google já operam sob crescente pressão regulatória no Brasil. Decisões judiciais determinam a remoção de conteúdos e contas com a mesma frequência com que brasileiros pedem pizza aos finais de semana. No entanto, o TikTok, por ser uma empresa chinesa, representa um desafio adicional. É como tentar regular um unicórnio quando você só tem experiência com cavalos. A plataforma não responde à mesma lógica corporativa ocidental, o que deixa reguladores brasileiros coçando a cabeça e perguntando: como controlamos algo que nem entendemos direito? A abordagem direta ao presidente Xi Jinping sugere uma tentativa de obter apoio diplomático chinês para facilitar a implementação de mecanismo de controle sobre o TikTok no Brasil. É como pedir ao dono da bola para mudar as regras do jogo no meio da partida. Ao envolver o líder chinês na questão, o governo brasileiro busca legitimar internacionalmente suas ações regulatórias, evitando críticas de censura que poderiam surgir caso agisse unilateralmente. Afinal, nada diz liberdade de expressão como pedir dicas de controle de internet para a China, não é mesmo? A defesa enfática de Lula à esposa não se deve apenas à solidariedade conjugal, ou ao desejo de não dormir no sofá pelos próximos meses, mas também ao alinhamento com uma agenda governamental mais ampla de controle informacional. O pedido de Lula para que Xi Jinping enviasse uma pessoa da confiança dele para discutirmos a questão digital é tão sutil quanto um elefante usando tutu rosa em uma apresentação de balé. A narrativa de proteção a crianças e adolescentes, embora legítima em seus fundamentos, serve como o perfeito cavalo de Troia para a implementação de mecanismos de controle que, potencialmente, podem ser utilizados para limitar o alcance de voz crítica ao governo. É como usar um filhote de labrador como um mascote para vender cigarros. Ninguém vai questionar algo tão fofo, certo? O episódio diplomático, portanto, não foi apenas um deslize protocolar,
mas parte de uma estratégia mais ampla de estabelecer as bases para um controle mais efetivo sobre as redes sociais no Brasil. Particularmente o TikTok, a plataforma que tem se mostrado tão resistente às pressões regulatórias tradicionais quanto adolescentes são resistentes aos conselhos dos pais. Enquanto isso, em algum lugar de Pequim, Xi Jinping provavelmente ainda está tentando entender por que, em uma reunião sobre comércio bilateral, investimentos em infraestrutura e cooperação tecnológica, acabou discutindo dancinhas virais e filtros de beleza com a primeira-dama do Brasil.